E olha, outra informação preocupante sobre esse caso é que ministros do Supremo Tribunal Federal estariam acompanhando de perto as movimentações de deputados federais em relação ao chamado pacote pró-Constituição. De acordo com o jornal o Globo, o foco principal está nos parlamentares que possuem processos em andamento no tribunal. Entre os magistrados, o comportamento desses deputados que apoiam a restrição dos poderes do STF, mesmo estando sob investigação, tem sido classificado como insensato. Ainda segundo o jornal, os magistrados destacam que caberá ao STF, em última instância, decidir sobre a constitucionalidade das propostas. Adalberto Piotto, se confirmar essa informação, trazida pelo Globo, gravíssimo, É uma ameaça, na prática, aos deputados que estão encampando essa pauta, Piotto? Vamos esclarecer, são 4 medidas, são 2 projetos de lei e 2 PECs. Uma PEC, essa parece que avança, que é justamente a decisão monocrática de um ministro do Supremo sobre decisão da Câmara, do Congresso Nacional, se sobrepor. Ou seja, o Congresso decide determinada coisa, vem por uma decisão monocrática. Olha o cuidado constitucional do Congresso Nacional. Não é quando o pleno do Supremo se manifestar por maioria. Não, é uma decisão monocrática de um juiz, o que é um absurdo, porque o Supremo são 11. Um juiz não pode prevalecer sobre a opinião do Supremo. Vamos lá. Muito menos da Câmara ou do Executivo. A outra PEC é anular liminares se o STF, o Congresso, entender que ele extrapolou, obviamente, os seus limites. Limites constitucionais. Ninguém está dizendo nada além disso. Olha o cuidado constitucional do Congresso nessas PECs. Vamos lá para os PLs, que são projetos de lei. Prevê crime de responsabilidade para ministro quando expressar posições sobre decisões e sentenças. É o famoso falar fora do processo, fora dos autos, que virou bagunça. Ministro dá entrevista antes, durante e depois de um voto. Espera aí. Qual é o sentido disso? Ele antecipa a decisão. Esse é o tipo de coisa que o Congresso está lutando contra. Que ótimo. A outra questão, usurpar funções do Legislativo, ou seja, avançar sobre as prerrogativas do Legislativo, que a Constituição proíbe terminantemente. Daí vem esse discurso que boa parte da imprensa compra, a pacote anti-STF. Quando o Supremo estava avançando sobre prerrogativas, quando o Supremo estava tomando decisão e falando fora dos autos, tudo isso era salvar a democracia até outro dia. Olha como o jogo de palavras faz diferença. Agora é pacote anti-STF. Só que salvar a democracia, para abrir aspas, salvar a democracia, houve uma afronta a toda a Constituição brasileira, por parte de membros do Supremo Tribunal Federal. E agora, o pacote anti-STF, muito pelo contrário, o pacote anti-STF, nesse momento, usa só os recursos constitucionais, o que é previsto na Constituição. Não é de se surpreender que a gente veja agora o Supremo, segundo essa informação, monitorando deputados. Para fazer o quê? Pressão. Isso é jogo de corpo, isso é corporativismo. E, claro, com o famoso cumpra-se, Manda prender e cumpra-se, manda reabrir processo e cumpra-se. Isso é pior ainda. Estão dizendo, não, o cara é bandido, mas eu só vou por isso e votar contra a gente. E outra coisa, como eles decidem o que é inconstitucional, se eles fizessem isso, eles mandariam o Alexandre de Moraes parar de tomar decisões há 5 anos. Há 5 anos. Quem acaba com a Constituição diariamente é o Supremo, não é o Congresso. Diga, Silvia. Brown, o que me chama a atenção, para além do que o Piotto trouxe aqui, o Augusto, é a desconexão completa do Supremo Tribunal Federal com a sociedade, com as urnas que eles tanto guardam, que eles tanto prezam, com as ruas. Eles não têm nenhuma conexão com o que está acontecendo na vida real do brasileiro, da população. Do contrário, o resultado das eleições não teria sido uma vitória esmagadora daquilo que a gente pode chamar de centro-direita, da direita, sobretudo, mas também de partidos que estão alinhados ao centro no Congresso Nacional, mas que têm representantes eleitos nas urnas, ou seja, pela caixinha que eles tanto prezam, que são de direita. Os vereadores também. Esse é o primeiro recado que a sociedade está dando. Imagine 2026, quando cada eleitor vai poder votar em 2 senadores. 2/3 do Senado serão renovados em 2026. E aí, somando os conservadores eleitos na última eleição majoritária, como é que fica para os ministros do Supremo? Porque a casa
que pode colocar freios nos arroubos supremos, segundo a própria Constituição, conforme as próprias prerrogativas e regimento interno, é o Senado. E se tivermos uma maioria, e teremos uma maioria a partir das urnas de 2026? Pergunta fica. Então, é uma desconexão completa com a realidade da sociedade. O brasileiro é conservador. A maioria da população brasileira tem valores conservadores, liberais econômicos. Não é de esquerda. O PT tornou-se uma sigla de terra arrasada nessas eleições. Ainda tem algumas capitais, 4 capitais em jogo no segundo turno, algumas poucas cidades no universo de 103 que tem possibilidade de segundo turno, 52 vão às urnas no próximo dia 27. Mas é muito pouco, é quase nada. Então a esquerda é a grande derrotada e finalizo. Quem foi o grande cabo eleitoral dessa eleição? O presidente Jair Bolsonaro, que foi às ruas do norte ao sul, do nordeste ao centro-oeste, ao sudeste, não mediu esforços para apoiar os seus aliados. Não só do partido dele, não só do partido dele. E o presidente Lula não pode sair na rua. Teve de levar a Janja a passear no México, fugiu, deu no pé, porque não pode sair na rua, não tem gente, não consegue gravar um vídeo, não participar de uma live. Então, os ministros do Supremo, fechados em copas, esquecem do artigo 2º da Constituição, poderes harmônicos entre si, independentes, porém harmônicos, porém independentes entre si, e aí segue o jogo, completamente desconectados da realidade. 2026 vai chegar para eles.